Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Renan e estamos mais uma vez aqui no estúdio VM+, para a gravação de um podcast especial e, é claro, com uma convidada especial, Samara Souza. Seja bem-vinda, Samara. Muito obrigada. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Bom, já tem um tempo aí que a gente está tentando trazer você aqui no nosso podcast, juntamente com a equipe ali da Exu Assessoria, a gente conseguiu trazer você, né? Agora também com a equipe da Rocket. Então é isso, vamos conversar, vamos bater um papo e vamos falar sobre inteligência emocional. Mas antes disso, eu quero saber você, quem é a Samara? Primeiro, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Muito obrigada pelo convite, né? Pelo carinho. Estou muito honrada e muito feliz. E também agradecer as meninas, né? Que estão aí trabalhando muito, movendo tudo através. Elas são sensacionais, né? Estão fazendo um trabalho incrível. Estão assim, super motivadas, né? Dedicadas. E eu quero agradecê-las também, agradecer você, né? Por ter me convidado. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu sou a Samara, né? Sou psicanalista e já há algum tempo que eu tenho me dedicado a estudar, né? Minha primeira formação foi a pedagogia, então eu acreditei que eu ia ser professora, né? Você sempre sonhou com essa questão de ser professora? Sempre sonhei, né? Desde criança eu falava assim, eu vou ser professora, né? Mas quando eu cheguei na faculdade, eu comecei a identificar outras coisas que eu gostava mais, né? Então, assim que eu acabei a faculdade, eu fui para psicopedagogia, para atuar em clínica, né? Com dificuldades de aprendizagem, para trabalhar com desenvolvimento cognitivo. E isso, assim, me encantou muito, entender como que funcionava a mente, né? Como que a gente atuava nos comportamentos no dia a dia. E aí, a partir daí, eu comecei a estudar, nunca mais parei, né? Fui fazer processos em coach, me formei em Master Coach, fiz a psicanálise, né? Hoje eu sou psicanalista e... A psicanálise, ela tem uma relação com a psicologia? Qual que é a relação? Então, a psicanálise, ela é uma teoria da psicologia. Legal. Ela é uma parte de estudo da psicologia que atua basicamente no inconsciente, né? Como que esse inconsciente afeta os nossos comportamentos. Então, legal. É mais ou menos isso. Não é terapia psicológica, né? Mas está dentro da psicologia. Certo. Já a gente vai entrar mais nesse assunto, que é uma das nossas dúvidas aqui também. E aí você atuou como psicopedagoga. Quanto tempo você ficou? Eu ainda trabalho, Você trabalha? tenho, porque eu tenho alguns pacientes, né, que estão me acompanhando já há muitos anos. Então, eu comecei em 2015, 2016, mais ou menos. E aí, abri meu consultório nesse formato da psicopedagogia. E aí, eu tenho pacientes ainda que a gente se apega muito, né? Crianças autistas que já estão jovens, adultos, né? Que legal. E que eu acompanho ainda até hoje. Mas justamente entendendo sobre aquilo que mais me encantava, né? Que era entender a mente, o nosso comportamento, foi que eu fui migrando para a área da psicanálise, né? Então, hoje, a maioria dos meus pacientes são para a área da psicanálise, né? De comportamento, dos processos em coach também. Legal. Psicopedagoga, psicóloga, o que mais? Tem mais? Psicanalista. Pastora. Então, gente, é a pastora também, gente. A gente não pode esquecer disso. Como que é ser pastora? Sempre, assim, tive curiosidade. A primeira pastora que tá pisando aqui no podcast que honra. é ela, Samara, nossa embaixadora dos pastores aqui no podcast mental. Como que é? Como que é ser pastora e ter essa... Quando eu era pequeno, tinha muito esse negócio de pastora estar 100% dentro da igreja. Uhum. E pelo que eu vi, você está dentro da igreja. Sim. E atende também. Como que é essa rotina para você? É corrido, não é corrido? Você consegue se adaptar? É bem corrido, né? Eu costumo dizer que eu sou auxiliar do meu esposo, né? Ele é pastor e entender que eu sou auxiliar dele, né? A ajudadora dele me fez também me encantar pela vida pastoral. E justamente por causa do meu trabalho, entender como que funcionava a mente humana, sempre agregou muito para a nossa vida ministerial. Então, muito antes de nós sermos pastores, nós sempre fomos obreiros. Então, a gente sempre trabalhou muito na igreja, né? A gente sempre esteve muito envolvido com o ministério.
E aí a vida pastoral, o ministério, ela foi caminhando, né? Foi acontecendo. Aos poucos entendendo o chamado, o propósito de Deus. E hoje isso para nós é muito claro, né? Entender que nós estamos vivendo e cumprindo um chamado de Deus. E quando Deus está realmente direcionando, tudo se encaixa, né? Porque a gente trabalha, meu marido também trabalha na área da construção civil, é puxado. Caramba, né? muito puxado. Então, a gente tem uma rotina, assim, bem puxada mesmo. A gente trabalha bastante, mas a gente também ama servir, né? Entender que a vida pastoral é servir a igreja. E eu sempre falo assim, que eu sou muito grata a Deus por poder usar também parte do meu trabalho para poder servir a igreja, né? Para poder entender melhor as pessoas, né? Compreender os comportamentos, poder trazer para perto. Nossa, e quanto isso me abençoa primeiro, né? E eu vejo quanto isso também pode abençoar a igreja. Então, a nossa rotina é assim, é trabalho, igreja, família, casa. E tem a casa também, tem igreja, e dentro da igreja... Casa, roupa para lavar. E dentro da igreja, praticamente, são filhos que estão lá dentro, né? Então tem que cuidar e é um trabalho redobrado, né? São. Mas é muito prazeroso, assim. Por isso que ter firmeza de quem nós somos, né? E dentro da inteligência emocional, isso clareia muito a nossa mente, saber quem nós somos, as nossas habilidades, o que eu não tenho habilidade, ajuda muito no dia a dia, sabe? Porque você consegue dar passos mais firmes. Você não fica assim, sabe? Meio voando, assim, sem saber muito para onde você vai. Né? Então, essa identidade, primeiro, para mim, espiritual, faz muita diferença para a nossa vida, né? Porque antes de tudo isso, antes de me apresentar como todos esses títulos, né? Primeiro, eu sou filha de Deus. É o que molda a minha identidade, né? É saber que eu fui gerada no coração de Deus, né? Então, isso é o que norteia toda a minha vida, né? É o que realmente move a minha vida e a minha fé. Então, isso é a base da minha identidade, é saber que eu sou filha dele. Legal. Essa questão, quando você se tornou pedagoga, você já tinha isso na cabeça desde pequena ou foi algo que você foi trabalhando e surgiu ali na sua adolescência, no início da vida adulta? Então, eu fui aquela criança que gostava de brincar de escolinha, né? Então já tinha esse desejo dentro do peito. Tinha esse desejo, né, de ser professora. E aí, ao longo da minha adolescência, eu comecei a trabalhar com as crianças na igreja, né? Eu dava aula, comecei a dar aula para as crianças com 12 anos de idade. Eu já era uma tia auxiliar, né? Da salinha das crianças, do Ministério Infantil. E, na verdade, a primeira coisa que eu fui estudar foi na APEC, né? Eu me tornei evangelista de crianças, né? Estudei 2 anos lá, porque eu achei mesmo que eu ia fazer isso pro resto da vida. E eu pensei assim, como que eu posso usar a minha vida profissional para abençoar a igreja, né? Então, essa foi a decisão final para eu ir para a pedagogia. Foi pensar assim, eu posso agregar a igreja, eu posso contribuir com a minha vivência ministerial, né, em servir a igreja com aquilo que eu estou estudando e eu estou trabalhando. Então, isso foi o que me fez decidir pela pedagogia. Legal. Vou dar um recadinho aqui pro pessoal de casa e já a gente vai entrar no nosso tema aí, que é a inteligência emocional. Pessoal, eu tenho um recado para dar para vocês. Dia 12 de agosto de 2023, a gente tem a nossa 3ª edição do Simpósio de Psiquiatria e Psicologia da Infância e Adolescência do ABC. Então, se você é profissional da saúde, psicólogo, psiquiatra, ou trabalha em escola, coordenador, professor, ou só quer participar do simpósio, você também pode fazer isso. Então, entra no site www.simposiodepsiquiatriadoabc.com.br, faça a sua inscrição. Lá a gente tem a relação de todos os participantes. A gente vai ter Carmita Ábido lá, Dr. Eldio Lobo e vários outros palestrantes que vão contribuir aí para o seu conhecimento. Então, se você quiser fazer a inscrição pelo site www.simposiodepsiquiatriadoabc.com.br ou através do telefone 11 4124 7769. 11 4124 7769. Samaris já está convidada, se quiser participar e indicar também para os seus colegas, tá? Samara, o que é inteligência emocional? Então, vamos lá. Eu amo esse assunto. Eu amo falar do quanto a gente pode desenvolver muito mais na vida através disso. Porque a gente fala que é um termo mais conhecido, o nosso QI, né? E às vezes a gente faz testes, procura lá para fazer o teste, para saber e tal. Principalmente em crianças, quando apresentam, né, alguma dificuldade. O que seria esse QI? Só para o pessoal de casa, né? Coeficiente de inteligência. Legal. Então, e tem um teste para saber isso? Tem um teste. Que legal. Né? Como que é o nome desse teste? É o QI, chama teste de QI. Legal.
E aí você mede esse teste, por exemplo, Albert Einstein tinha um QI de 160, né? Então, assim, era muito inteligente, né? Então, quando a gente, principalmente na psicopedagogia, quando a gente começa a atuar com as crianças, identificar as dificuldades, a gente pode perceber se há alguma deficiência intelectual ali, que é essa inteligência medida, né? Então, às vezes, a criança tem muita dificuldade por conta disso. Então, é um teste que outros profissionais, o psicólogo, o neuropsicólogo faz para identificar. Só que aí a gente desenvolve muito isso, matemática, português, ser bom de raciocínio lógico, né? Para estudar, para passar no Enem. Só que a gente fala pouco sobre como gerir as nossas emoções, né? E alguns autores começaram a falar disso, sobre a inteligência emocional, que é esse QE, né? Ser emocionalmente inteligente. E aí, nesse QE também tem um teste? Tem muitos testes também, né? Para se fazer. E aí a gente começa a se perceber, né? Mais do que tudo é a gente perceber quem nós somos e as nossas emoções. Então, tem esses pilares. Então, a primeira é reconhecer as minhas emoções. Depois, conseguir lidar com elas, porque só reconhecer não é o suficiente. Eu preciso aprender a lidar com elas no dia a dia. Reconhecer as emoções no outro também, porque eu não sou um ser sozinho, né? A gente vive em sociedade, tem um convívio com as pessoas. Lidar com isso, com as dificuldades e as emoções do outro e automotivação também. Então, tem esses pilares para a gente entender e conhecer mais, né, da inteligência emocional. Que legal. E essa questão da automotivação, como que funciona? Por exemplo, você se sente motivado todos os dias? Olha, eu vou começar para você que não. Às vezes a gente tem que tomar um remedinho ali para dar um gás e motivar. Mas depende muito do meu sono. Por exemplo, às vezes eu durmo bem, já acordo, já coloco uma música e acordo motivado. Isso você tocou num assunto importante. Porque às vezes eu foco muito numa área só e não é só uma questão específica, é um conjunto de coisas. Sono é extremamente importante para o nosso humor, né? Para a nossa motivação. Então, quem não dorme bem tem muitas dificuldades cognitivas, tem muitas dificuldades de humor. E não é só assim, eu dormi tantas horas. Não, precisa ser um sono de qualidade, né? Então, base do processo terapêutico é entender se você faz atividade física, né? Se você consegue ter isso de forma regular, se você dorme de forma adequada também, se seu sono é de qualidade, alimentação. Então, é um conjunto de coisas, né? Não adianta só falar sobre, você tem que reconhecer as suas emoções quando você está com uma privação de sono, né? Porque vai afetar no seu desenvolvimento como um todo. Então, essa motivação, ela precisa ser a minha decisão, sabe? O quanto eu decido me motivar. E não dar esse poder na sua mão, sabe? Terceirizar para o outro a minha motivação, a minha alegria, o meu poder de decisão. Porque a gente faz muito isso, sabe? Quando eu penso sobre isso, olha o quanto pode ser incoerente. Eu dar para o outro o poder de decidir o que eu vou sentir. Né? Então, tá aqui as minhas emoções, faça com ela o que você quiser. Isso daí também entra naquela parte, por exemplo, eu quero mudar meu visual, eu vou e peço opinião para outra pessoa. Isso também entra nessa questão ou não? Então, depende. Porque você pode procurar um profissional, né, que entende sobre imagem, né, entende sobre essa questão, e aí você ser favorecida por isso. Agora, quando eu preciso da opinião do outro, quando eu dependo do que o outro acha a meu respeito, aí entra as questões emocionalmente inteligentes que eu preciso buscar. Porque se eu vestir algo que eu me sinto super bem, me achei linda, me achei incrível, aí o outro fala assim, nossa, mas você tá muito feia. E aí, isso, dependendo de como está o estado emocional da pessoa, pode ser um balde de água fria. Aí ela vai trocar de roupa. Aí ela pode entrar nesse mecanismo vicioso de sempre depender do que o outro acha dela, né? E aí, quem que aguenta viver assim? Né? Quem que aguenta sempre depender do que o outro acredita sobre si mesmo, né? Sobre mim, o que o outro acha que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que o outro acha que eu devo falar, entende? Essa dependência do outro é muito difícil de lidar todos os dias. E não que a gente não precise de ajuda, né? Porque a gente precisa, como a terapia, né? O momento terapêutico é justamente para isso, me traz reconhecimento de quem eu sou, das minhas emoções, da minha identidade. Agora, se eu precisar o tempo todo do outro, essa dependência ela não faz bem para ninguém, né? E todo mundo que já lidou com alguém que é muito dependente emocionalmente sabe o quanto é difícil.
Olha, falar pra você que eu tô trabalhando, mas já fui muito dependente emocionalmente. Tanto da minha família, quanto de alguns amigos. E hoje, assim, sabe quando você fala, onde eu tava com a cabeça? E eu não sei se isso daí foi um trabalho involuntário da inteligência emocional que eu fiz, ou não, ou foi só, tipo, uma virada de chave. Pode ser uma percepção que você teve. Nossa, olha onde eu estou agora. Imagina que você estava decidindo algo e você estava nessa busca por ter alguém para te ajudar nessa decisão. E aí, de repente, você percebe, mas por que eu quero a opinião do outro? Será que eu não posso decidir sozinho? Será que eu não tenho condições de fazer boas escolhas? Sabe? Então, se você começar a perceber e buscar na sua mente, você vai identificar muitas coisas. Às vezes, uma mãe que nunca trouxe uma palavra de autoafirmação, sabe? De construir uma boa autoestima. O bullying, né? Que é um termo que a gente fala muito hoje em dia, mas que às vezes pode ter gerado muitas marcas. E todos nós temos marcas, todos nós, boas e ruins. E aí, quando a gente entende, eu começo a decidir o que eu faço com essas marcas que fizeram em mim, que elas são boas e ruins, né? Então, como você falou, eu já me percebi assim muito dependente emocionalmente, mas por quê? Da onde vinha essa dependência? Essa dependência vinha muito por conta da minha mãe. Eu não sei se tem relação. Muita relação, né? Muita. E aí teve um certo momento ali da minha vida que eu queria muito chamar a atenção dos meus pais e comecei a comer desesperadamente para chamar a atenção. E aí foi que eu entrei na compulsão alimentar. Mas eu queria muito a aprovação deles. Então eles falavam assim, nossa, você engordou 2 quilos. Eu ficava super feliz. Só que na verdade eles estavam me elogiando de uma forma que não era para ser elogiado. Entendeu? Era uma forma de buscar o olhar deles. Exatamente. Né? A fala deles. Então assim, me percebe. Olha para mim. Ainda que seja porque eu engordei, né? Mas olha para mim, me percebe. Então, olha, tem tantas coisas assim que me encantam, sabe? Assim, quando a gente começa a falar da nossa mente, dos traumas que a gente viveu, né? De toda a nossa história, desde criança, diz muito de quem a gente é hoje, né? Tudo que a gente viveu enquanto criança, né? Pequenos, diz muito do que a gente sente hoje. Na faculdade, uma das coisas que mais me encantou foi justamente me perceber a relação com a minha mãe, a relação com o meu pai. Por que eu faço o que eu faço do jeito que eu faço, sabe? Por que eu sinto isso? Por que eu sou assim? Por que eu sou assado? E aquilo, tinha aulas que eu chorava, sabe? Quando eu comecei, porque foi um processo que começou primeiro em mim também, né? De me reconhecer, de entender dos meus comportamentos. E foi onde me encantou. Nossa, as pessoas precisam saber, as pessoas precisam disso, né? Eu brinco assim, todo mundo tinha que ir para terapia. Mas eu acho que realmente todo mundo tem que ir. Porque por mais bem resolvido que você seja, nunca é demais. Sempre vai ter alguma coisa que você vai identificar. Nossa, olha o quanto isso era importante ter percebido, né? Ou só desabafar, só falar, né? E, aliás, não é só falar, né? Falar é muito. Porque é muito corajoso poder falar, poder assumir quem nós somos. Não é simples falar, né? É muito difícil. Eu já fiz terapia e às vezes estando lá na frente do terapeuta, tipo, é difícil você ser você e falar tudo que você tem para falar. Às vezes eu não conseguia, tipo, eu travava. Eu ia tentar, mas aí eu travava e voltava. Porque imagina você abrir o coração para alguém que você nunca viu na vida. Aí tem aquela coisa assim, pode ser mais fácil ou mais difícil, né? Porque às vezes você não vai falar para o pai e para a mãe o que você está sentindo, expor a sua nudez, né? Mas também falar para alguém desconhecido também pode ser muito difícil. Mas também pode ser fácil, porque é o lugar que eu costumo dizer que não há um julgamento, sabe? Ou uma crítica. Porque o terapeuta não está lá para dizer que você está certo ou que você está errado, né? Mas te ajudar a processar o que você sente, os seus pensamentos, né? Que vão repercutir no seu comportamento. Então, é o lugar onde a gente pode falar sem medo do julgamento, porque quando a gente vai se abrir com alguém, a gente sempre fica pensando, mas e se eu falar isso? O que essa pessoa vai pensar de mim? Exatamente. Se eu falar que eu tô sentindo tal coisa, o que a pessoa vai achar que eu sou? E eu vou muito além. Por exemplo, quando eu tô conversando com a pessoa, eu já tento reproduzir o que a pessoa tá pensando a respeito daquilo. E às vezes eu já travo justamente por isso, entendeu? Mas assim, todo mundo deveria fazer terapia, certeza. Todo mundo, porque nos gera muito autoconhecimento, muito mesmo. E me faz tomar decisões mais assertivas, né? Por exemplo, uma
uma paciente, tudo que ela fala sorrindo, né? Então, ela tá brava, ela sorri. Ela tá triste, ela sorri, né? E aí, quando a gente chegou no ponto, né, dela perceber e identificar isso, ela fala assim pra mim, ai, Samara, agora eu não sei o que é pior, saber ou não saber, porque às vezes eu tô sorrindo e eu tô brava, e eu já identifiquei que eu tô sorrindo. Então, como que você consegue impor, às vezes, uma autoridade se a sua expressão facial, né, tá sorrindo, tá demonstrando que tá tudo bem? E aí é um processo, isso não é fácil, porque se descobrir também não é uma coisa fácil. Né? A gente fala assim da importância de você saber quem você é, mas muitas vezes você vai se deparar com alguém que você não gosta, né? Com sentimentos e emoções que você fica, mas, puxa, isso existe em mim, sabe? Isso tá dentro de mim. Isso demora às vezes para acontecer, né? Isso demora para acontecer, não é um passe de mágica, né? Porque se a gente olhar para a questão física, eu posso me olhar no espelho e dizer o que eu gosto e o que eu não gosto. Né? E como que eu faço isso com o meu coração, com a minha mente? Como que eu vou acessar para dizer eu gosto disso, eu não gosto disso? Né? De forma mais concreta. Então, não é simples acessar esses lugares, né, da nossa mente. Por isso que a fala me traz isso, porque de repente você começa a falar e aí você, nossa, eu não tinha percebido isso, né? Eu não tinha identificado isso. Às vezes, pai e mãe também não vai falar tudo pra gente, porque também não vai perceber, tá acostumado com aquilo no dia a dia, né? Com quem nós somos, né? Marido, esposa, filhos... Enfim, mas é importante, o autoconhecimento é muito importante. Legal. E sobre a questão da autoestima, como que ficaria relacionada aí à inteligência emocional? Então, reconhecer quem nós somos tem a ver com reconhecer o que eu tenho de bom e o que eu não tenho de tão bom, sabe? Mas principalmente entender que aquilo que é uma fraqueza, né, que é um ponto negativo para mim, não diminui quem eu sou. Sabe? E às vezes a gente usa uma falha minha para anular o todo, sabe? E é uma parte de quem você é, não é o todo, sabe? Então, se você tem uma dificuldade, nossa, olha, eu não sou boa em raciocínio lógico, eu não sou boa em matemática, eu não sou boa com o público, tá? Mas isso é uma parte sua, não é o todo. Tem muitas outras coisas boas envolvendo você. E quando essa autoestima ela não está bem fortalecida, você se acha um fracasso, você acha que você não é bom em nada, que você não vai conseguir nada, que todo mundo é melhor do que você, sabe? Que o outro faz porque é fácil para o outro, né? Então, esse lugar da autoestima é um ponto importante para ela ser bem fortalecida, né? É acreditar em si, acreditar que eu posso fazer muitas coisas, não que eu posso fazer tudo, sabe? Essas falas assim, não, você pode tudo que você quiser. Eu, de verdade, não acredito que a gente pode tudo que a gente quiser, né? Porque se a gente pudesse tudo, ia ser, tipo, e todo mundo ia bater cabeça. Exatamente. Não, porque não é simples esse processo, né? Falar, não, você pode ficar rico, tá? Então, se fosse simples, todo mundo ficava rico, né? E não é assim tão simples, mas tem muitas coisas que é muito possível, né? É muito possível se superar, é muito possível chegar em lugares que talvez eu não acreditava. Então, a autoestima, ela é muito importante nesse processo de inteligência emocional. Como que a inteligência emocional é trabalhada na terapia, Samara? Como? Tipo, como que a gente identifica isso? Isso, exatamente. Como que é identificado? Então, começa basicamente pelo motivo, né? Pela queixa que fez a pessoa procurar. Então, ela é encaminhada por algum profissional ou ela chega lá por livre e espontânea vontade ou através de pesquisa de Google, assim? Pode ser de todos os lugares, né? Mas a grande maioria é de encaminhamento de médico ou outro profissional? Tem geralmente, como as pessoas têm procurado muito, os psiquiatras, né? Os neurologistas, porque a medicação, ela é importante, ela nos auxilia muito, mas ela não resolve tudo. Né? Como a gente falou, sono, alimentação, atividade física, a terapia é um conjunto de coisas. Então, geralmente vem sim indicado dos profissionais. As redes sociais também têm sido um lugar de muita informação, né? Então, de repente, você ouve algo e fala, nossa, eu acho que eu preciso disso, né? Eu acho que eu preciso dessa ajuda. Então, tem esses caminhos, indicação, às vezes você está conversando com alguém e fala, você precisa procurar ajuda, você precisa, né, da terapia, a pessoa vai, né, porque confiou e acreditou em você, então, por todos esses caminhos. Então, dependendo do motivo pelo qual a pessoa procurou a terapia, a gente começa a identificar por onde a gente precisa começar a trabalhar, né,
Quais são o que mais está te gerando sofrimento, né? O que você precisa resolver, o que está em seu poder para resolver. E, por exemplo, às vezes você tem uma questão para resolver que não depende de você, só de você, sabe? Que envolvem outras coisas, envolvem outras pessoas, mas e o que depende de mim? Então, o que depende de mim sentir a minha responsabilidade. Se eu estou num ambiente de trabalho que é muito difícil lidar com as pessoas, eu não tenho responsabilidade sobre o que o outro sente, eu tenho responsabilidade sobre o que eu estou sentindo por causa do que você está fazendo. E isso é muito comum acontecer, né? A pessoa Muito. ficar assim... Tem uma pesquisa que 66% das pessoas pedem demissão do líder, não da empresa. Sabe? Porque é muito difícil, eu não consigo lidar com você. Ou porque você é uma pessoa difícil, né? Ou porque eu não estou conseguindo gerir, né? E organizar tudo isso dentro de mim. Mas é uma porcentagem muito grande, né? As pessoas se demitirem da empresa, não da empresa, mas da liderança, por conta de relacionamentos, né? Desses conflitos de relacionamento. Então, começa por aí, identificar qual é o motivo, né? Qual é o seu maior sofrimento. E aí, dentro disso, a gente começa a entender. Você tem uma boa relação consigo mesmo de identidade? Eu tenho. Como que você lida com isso? Então, assim, é um caminho, né? A ser percorrido. Não é um foco. A gente vai trabalhar só isso, né? Não. É um lugar muito amplo, né? A nossa mente, porque aí você começa a entender a sua história, né? Quem você é, né? Quais as relações do seu comportamento. E esse tratamento, esse período aí de terapia, tem um tempo? A gente consegue determinar quanto tempo vai fazer esse acompanhamento ou não? É uma coisa que vai fluindo de acordo com as sessões. A gente pode tratar desse jeito? Vai fluindo e depende de cada situação. Às vezes a pessoa foi em uma sessão, 2, e tipo, entendeu quem ela é, sabe? Assim, abriu um leque, abriu os olhos, tudo fez sentido pra ela. E aí ela... Gente, eu acho que preciso disso, hein? Certeza. Pode continuar, desculpa. E aí ela nunca mais voltou. Tipo, eu já entendi. Entendi como é que eu funciono, entendi quais são os meus mecanismos de defesa, de atuação no dia a dia, no comportamento, e nunca mais volta. Tem aqueles que precisam de mais tempo porque eles vão demorar mais a reconhecer as suas emoções e reconhecer quem é. Então, é muito relativo. Tem pessoas que vão ficar mais tempo, tem aqueles que vão desenvolver uma dependência terapêutica também, né? E aí o terapeuta vai sentindo isso, né? Vou te dar alta aí por 6 meses, né? 3 meses, não sei. Então, o terapeuta vai sentindo como que é o andamento, assim, como que a pessoa está, os pontos positivos que ela está dando, né? No caminho. Certo. Samara, vamos voltar só uma outra questão aqui das questões dos pilares. A gente falou de alguns. Qual outro, assim, que você sente a vontade de falar pra gente falar com o pessoal? Da inteligência emocional, os pilares da inteligência emocional. Dentro desses pilares, eu acho que a empatia, né, que está nessa relação com o outro, é muito importante, porque a gente é muito crítico, né? A gente bate o olho numa situação, a gente já está com o nosso senso crítico gritando, né? Então, a empatia, que se fala muito, mas na prática ela não acontece tão fácil, né? E ela precisa ser desenvolvida, né? Tudo é treino, tudo na nossa vida é treino, né? E o nosso cérebro entende isso como um treino. Então, se você é uma pessoa que dificilmente você consegue pensar no outro, por que o outro está fazendo isso? Por exemplo, uma pessoa, ela é ruim porque ela gosta de ser ruim? Uma pessoa, ela é, por exemplo, quem é muito nervoso, quem é muito irritado, gosta de ser assim, tem prazer em ser assim? Normalmente não, né? Porque sabe que fica muito agitado, às vezes vai chorar, às vezes tem que sair do ambiente, mexe com o seu sono, mexe com o seu apetite, mexe com tantas coisas. Então, ninguém tem dificuldades porque gosta de ter, né? A criança na escola não vai mal na escola porque ela gosta de ter dificuldade, né? Então, quando eu consigo ter essa empatia de olhar para o outro e pensar, pelo menos, por que essa pessoa é assim, sabe? Às vezes, no trabalho, o seu chefe, um funcionário, um colega, não está no bom dia, sabe? E te deu um bom dia virado, né? E você já... nossa, fulano, não sei o quê. Já tá ruim, né? Comigo, já. E aí, as suas emoções já estão gritando, porque aí você já foi pro lado da crítica, né?
Nossa, mas olha, fulano, o que fez? Então, assim, será que aconteceu alguma coisa? Será que ele está num bom dia? Será que ele não está tendo um problema em casa? Sabe? Então, esse lugar da empatia, de pensar sobre o comportamento do outro, diz muito também sobre quem nós somos, né? E aí, quando eu não consigo fazer esse exercício, toda relação é muito conflituosa. Então, eu acho que é um ponto, assim, muito importante para a gente treinar mesmo, sabe? Todos os dias. Nas coisas mais simples, as mais complexas, sabe? Até com o carro na frente no trânsito que tá mais devagar. Isso daí é uma coisa que sabe? Realmente... Se a gente pensar, será que a pessoa tá perdida? Será que ela tá procurando um endereço? E às vezes a pessoa não pensa que ela não aprendeu a dirigir da noite pro dia. Exatamente. Ela também participou desse processo. Exatamente. Então a gente tem que saber que a gente já estava naquele lugar e se colocar no lugar da pessoa. Pois é. E às vezes é um motorista excelente, mas está perdido. Entrou numa rua errada, sabe? Tá procurando endereço, ele tem que diminuir a velocidade. E a gente acelerado, né? Nossa, mas fulano não sabe dirigir. Sai da frente, né? E briga, e se irrita, e xinga. Então, onde fica o lugar de empatia? De me colocar realmente no lugar do outro, né? De pensar, o que será que está acontecendo? Então, isso precisa ser para tudo, né? Com o marido, com a esposa, com os filhos. Né? É porque tem muita gente que faz isso na empresa, na rua, mas dentro de casa já é mais diferente. Exatamente. Já aperta ali. Porque na nossa intimidade a gente não se esconde muito, né? A gente é o que é. Então, quando você chega em casa, às vezes você não tá com paciência de brincar com o filho, né? De sentar com a criança para brincar, de ter paciência para ouvir as histórias da criança, de ter paciência para ouvir o marido ou a esposa porque você tá cansado, porque a gente vive numa rotina exausta, né? Num boom de informações. A gente tem muita informação para processar o tempo todo. Então, chega uma hora que a nossa mente está cansada, porque a nossa mente gasta energia, né? A gente tem esse gasto de energia o tempo todo. Então, se a gente pensar assim, olha, se eu fizer uma atividade física que me cansa muito, eu não consigo, às vezes, fazer ela o dia inteiro sem parar. Eu vou parar, vou respirar, vou tomar uma água, né? Porque aquilo me gera um desgaste físico muito grande. E eu faço isso com a minha mente, o tempo todo, sem dar pausa para ela, né? Não há descanso. Então, eu tô com um monte de informação, um monte de coisa para resolver, a milhão, gastando muita energia e não dou pausa nunca. Que mente que aguenta? E às vezes até tá cansado, mas não consegue dormir porque a mente não desliga, né? Porque a mente não desliga, né? Então, vai ter uma consequência. Em algum momento vai ter uma consequência, né? Se a gente pensa no corpo físico, você vai sentir fraqueza, né? Vai sentir dor no joelho, vai sentir dor nas costas. E tem aqueles roxos que aparecem no corpo também, Exatamente. Né? Então, assim, no seu corpo vai aparecer. Então, você precisa entender e dar uma pausa. Agora, como a minha mente eu não vejo, né? Como não é concreto, eu acho que tá tudo bem. E aí, a gente vai vivendo assim, né? Então, por isso que hoje as consequências dos problemas emocionais, elas são muito maiores hoje do que foi anos atrás, na época dos nossos pais, né? Dos nossos avós. Porque não tinha essa quantidade de coisas para administrar. Então, a gente não tem só um trabalho, às vezes a gente tem 2 trabalhos, né? Para dar conta de pagar as contas, família. Tem trabalho, família, correria e assaltado, que nem eu fui ontem. Mas tudo bem, graças a Deus a gente está aqui. Só tudo isso que você acabou de passar, que você viveu ontem. Isso, né? Tudo ontem. Quantas coisas não podem vir à tona, né? Por conta disso. Ai, por que eu estava fazendo lá? Por que eu estava Isso lá? aconteceu muito. Assim que eu fui assaltado, que eu consegui me localizar, porque assim, o tempo da identificação ali, porque parecia um sonho. Pra mim, eu cochilei dentro do ônibus e desci no ponto e fui assaltado. E eu fiquei perguntando, mas se eu fizesse esse caminho, não seria diferente? Mas às vezes, às vezes foi um livramento. Eu deveria ter passado por aqui, pra lá na frente, e acontecer uma coisa muito pior, ou até mesmo quando eu chegasse em casa. Uhum. Então, tudo isso passa pela cabeça. Mas graças a Deus eu tô bem, Graças não aconteceu nada. Mas isso daí é muito de processar também e entender. Porque o mundo tá acontecendo naturalmente, né? A gente tá vivendo. Foi você, poderia ter sido outro, né? Como que eu vou saber disso? Eu não tenho como saber. Mas mudar a forma como eu penso muda o que eu sinto. Então, graças a Deus eu tô bem, não aconteceu nada, né? Não levaram meus documentos, né? Eu tô aqui, tô bem,
não fui internado no hospital, sabe? Poderia ter sido muito pior. Poderia ter morrido, meu. Então, pensar sobre isso, nossa, graças a Deus está tudo bem. Muda o que eu sinto. Ao invés de ser gerado uma frustração, sabe, pela perca, pela consequência, pela dor, mudar o processo desse pensamento também vai gerar em mim gratidão, satisfação. E é esse movimento que as pessoas às vezes não conseguem fazer, sabe? É realmente mudar esse processo do pensamento e trazer para aquilo que é bom, para ser grato. Geralmente quem é sempre muito crítico, sabe, muito ranzinza, não consegue ver muita gratidão nas coisas, né? Não consegue ser muito grato. E como eu comecei falando, eu creio e eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, é crer nisso, é crer que tudo está acontecendo, estamos sujeitos a tudo nesse mundo, mas entender que tem coisas que vão acontecer, né? E que não tem como a gente, infelizmente, Exatamente. prever. Mas hoje você está aqui, graças a Deus, exatamente. Sabe? Intacto, com a sua casa, com a sua família, não enterrou ninguém, sabe? Graças a Deus. Então, graças olha o a quanto Deus. isso pode mudar o que eu sinto, sabe? Modificar o que eu sinto. Então, tudo o que eu penso vai modular o que eu sinto. E o que eu sinto vai fazer com que eu tenha ações. Então, tudo começa na forma como a gente está pensando. Legal. Vou dar um recadinho aqui pro pessoal e já a gente volta para conversar mais. Gente, eu quero falar para vocês o cartão VM+, é o cartão de benefícios, desconto e muito mais saúde. Então, se você quiser ter o seu cartão, ligue no 11 4124 7769, 11 4124 7769 na opção 5. Com esse cartão você tem acesso a vários benefícios. São desconto em lojas virtuais, cinemas, desconto em lojas presenciais e o melhor, você tem desconto aqui nas nossas unidades da clínica. Tanto em psiquiatria, psicologia, nutrologias e vários outros serviços aí que a clínica presta. Então, se você quiser ter o seu cartão, 11 4124 7769, é tanto por telefone quanto pelo WhatsApp. Eu convido vocês já a assistirem, analisarem, explorarem o nosso site, nosso novo site que entrou no ar essa semana, www.vidamental.com, vidamentalbycremed.com.br, www.vidamentalbycremed.com.br. Curte lá. Vamos lá, Samara, vamos continuar aqui com o papo. Tá muito legal. E se a gente for assim, a gente vai conversando, e aí fica um dia inteiro conversando. Fica gente, fácil. ó, anota isso daí que eu tô falando. Tem aqueles desafios na internet de o tempo mais longo de podcast. Certeza que o nosso aqui vai ser com a Samara. Mas não hoje, outro dia. Samara, você falou que é psicanalista também, né? Uhum. Basicamente, o que é? Como que é a psicanálise e o psicanalista? Só uma introdução assim pro pessoal, porque a gente vai trazer isso, vai deixar esse gostinho pro nosso outro encontro. Uhum. Então, a psicanálise, ela é muito focada no nosso inconsciente. Como que o nosso inconsciente traça o meu comportamento, sabe? Que era um pouco do que a gente estava falando agora. Uhum. Tem muita coisa que eu não sei, eu não entendo sobre o meu comportamento que está lá no meu inconsciente, né? A nossa mente, ela é muito poderosa, né? Ela tem um mecanismo, assim, extraordinário. Então, tem muitas coisas que a nossa mente bloqueia, se protege, né? Tem muitas coisas que eu não quero muito pensar sobre elas, então, elas não estão à tona o tempo todo de forma consciente, mas elas estão lá. E elas norteiam o meu comportamento. Então, às vezes a pessoa ela tem muito medos excessivos. Então, quando a gente começa a entender que há um porquê, há uma razão, a psicanálise vem atuando nisso, né? Entender onde nesse inconsciente, né, nesse poderoso lugar, está as raízes para isso, né? Para identificar esse medo. E quando a gente identifica, fica muito mais fácil viver. Por quê? Se esse microfone quebra, na minha mão vai continuar quebrado, né? Porque eu não sei consertar. Eu não sei os mecanismos que estão dentro dele, sabe? Se eu ver um fio que vai estar solto, como é que eu faço para ligar, onde eu vou ligar? Porque eu não sei. Mas dá na mão de quem sabe. Ele vai abrir, identificar e consertar. Então, como que às vezes eu posso consertar o que eu não sei o que quebrou em mim? Sabe? Como que eu posso dizer assim, eu tenho muito medo por isso eu nem sei. Por que eu sinto tanto medo? Né? Da exposição, enfim, tantos medos que podem estar
em nós. Então, quando a gente começa a identificar isso, quando a gente começa a buscar, né, na nossa mente, a gente começa a identificar. Então, assim, eu consigo arrancar essas raízes ou tratar essas raízes, né? Porque também vai repercutir no meu comportamento. Então, eu consigo, aí, através do treino, identificando tudo isso e mudando, né, a minha forma de pensar e, por consequência, as minhas decisões. Legal. Show. Ó, vamos voltar assim, só nessa questão da inteligência emocional. Tem uma pergunta aqui que mandaram pra gente. O que é mais importante na inteligência emocional? O que eu acredito, assim, que seja mais importante, mais desafiador, como nós estávamos falando, é esse autoconhecimento. Porque você pode realmente se deparar com coisas que são difíceis de lidar. Algumas eu vou querer mudar, outras nem tanto, né? Algumas eu vou ter mais facilidade para mudar, outras vão ser muito mais difíceis. Então, eu acredito que entender isso, né, é uma parte, assim, bem importante desse processo, para gerir o que a gente sente, sabe, o tempo todo. Então, se eu estou num processo depressivo, se eu estou num processo de crises de ansiedade, então, entender tudo isso, sabe, entender as raízes que estão dentro de mim, é muito importante, assim, para a gente viver, sabe? Quantas pessoas estão dentro de si mesmas sofrendo absurdamente pelo que não tem, sabe? Pelo que fizeram. E isso tem gerado uma angústia muito grande no coração das pessoas. Então, como lidar com essa angústia, sabe? Como lidar com todo esse processo que eu não sei por onde começar, às vezes. E é tão complexo isso, né? Tão difícil, porque cada um tem uma história, cada um tem uma vivência. Então, por exemplo, uma pessoa de 20 anos fala assim, nossa, mas ele tá com um problema assim, mas só tem 20 anos. Não, ele tem uma história de 20 anos, né? É muito jovem, mas tem muita coisa em 20 anos, né? 20 anos é muito tempo. É muito tempo, e é a história daquele indivíduo, né? Então, quantas coisas não estão ali nesse indivíduo? Quantas coisas ele não carrega já, mesmo com 20 anos de idade? É igual você olhar para a criança de 5 anos. Mas ela é só uma criança, tem só 5 anos. Tá, mas tem 5 anos de história nela. Tem 5 anos de vivências. E tudo isso é muito importante, entender, reconhecer, saber quem nós somos, né? Identificar os nossos processos. Por exemplo, eu sempre fui não, né? Por um tempo na minha adolescência eu fui muito tímida. Muito, muito tímida. Eu também já fui muito tímido, gente. O pessoal pensa que eu não fui, mas realmente eu fui muito tímido. Então, e às vezes as pessoas podem olhar para nós e falar assim, você é tímido, né? E eu escuto muito isso, Samara, você não tem nada de timidez em você. Eu falo assim, não, tem sim, né? Eu fui uma adolescente, assim, criança nem tanto, mas na adolescência eu fui muito tímida. E aí, por isso que eu falo que o processo terapêutico me ajuda a identificar. Porque aí, quando eu comecei a perceber e entender o porquê do meu comportamento, você fala, uau, não quero mais isso pra mim, sabe? Então, vamos treinar, vamos mudar esse processo. E como que eu venço a timidez? Me colocando nos lugares onde eu preciso vencer a timidez, né? Então, como que eu vou conseguir falar em público se eu nunca falo em público? Isso daí aconteceu comigo, ainda sou um pouco tímido, depende da situação. Mas quando eu comecei a frequentar karaokê, isso daí foi mudando em mim. Porque eu fui vendo outras pessoas lá que estavam no mesmo nível de timidez que a minha, e eles subiam e perdi esse medo. Então, com o tempo, isso... Exatamente. Por quê? Você foi ensinar o seu cérebro a vencer a timidez, né? E como eu falei, é treino. O tempo todo é treino. Por quê? Se você é muito bom de se esquivar de algo, eu tenho uma apresentação no trabalho, ou na igreja, ou na faculdade, então eu tô sempre me esquivando. Não, fulano faz. Não, eu não gosto. Não, eu não sei fazer. Não, fulano vai delegando para as outras pessoas. Eu fico muito bom nisso. A minha mente fica muito boa em se esquivar. Então, como que eu vou mudar isso? Não, deixa que eu apresento o trabalho. Não, deixa que eu vou lá fazer a apresentação do trabalho, né? Da empresa, da faculdade. Não, deixa que eu vou... Agora eu vou lá cantar. Por quê? Há uma vontade dentro de você. Hoje eu fico na fila, gente. Gente, quem é o próximo? Quem é o próximo que eu vou cantar? Então, e aí você olhava para aquilo e falava assim, cara, deve ser muito legal fazer isso. Eu quero fazer também. Mas aí, como eu sou muito bom
em me esquivar, né? E eu tenho muito medo dessa exposição, porque eu tenho medo do que vão pensar, porque eu tenho medo da crítica. Ah, mas e se acharem que eu canto mal? Né? E se a pessoa achar que eu sou desafinada? Tá, mas você não tá no concurso, né? Exatamente, você tá lá pra Você tá lá cantar, pra se divertir, exatamente, né? Pra ser gostoso, pra ser um momento leve. Você não tá num concurso onde você tem que saber cantar, né? É só um momento ali, descontraído. Mas aí eu já fico pensando, nossa, vou pagar esse mico, né? Por que não? Uma das coisas que a gente não sabe fazer é rir de si mesmo, sabe? Quem que não ri, quem não sabe rir de si mesmo, das suas dificuldades, é muito mal-humorado, sabe? Não consegue ter essa leveza para viver. Tá sempre tudo levando a ferro e fogo, sabe? Assim, tá não gosto de pessoa assim, não, gente. Não gosto de pessoa assim desse jeito, não. Eu gosto de pessoa alegre, sabe? Que ri de qualquer coisa, de qualquer piada. Agora, chega principalmente em trabalho. Você chegar no lugar, ficar o dia inteiro lá, você fica praticamente o dia inteiro. Você fica mais no trabalho do que em casa. E com um colega do lado que não dá risada, fica lá centrado, só faz o negócio dele. E eu particularmente sou assim, eu gosto de alegria. Pode continuar, Samara, então, desculpa. e o quanto é gostoso isso. Às vezes a pessoa ela pode até ser séria, né? Porque faz parte de quem ela ali do perfil comportamental dela. Mas, e quando ela erra, como que ela lida com o erro dela, sabe? E todo mundo vai errar. Não existe essa vida perfeita que a gente não erre, que a gente não fale o que não devia, que a gente não esteja onde não devia estar. E tá tudo bem, né? E tá tudo certo com isso, sabe? Resolve, bola pra frente. Deu pra resolver, maravilhoso. Não deu pra resolver, paciência. É as consequências da vida, sabe? Lide com elas e vai viver, né? Porque passa. Tudo realmente vai passar. Então, ser leve, sabe? Entender tudo isso, nossa, faz a gente ser muito mais feliz, né? Porque até aquilo que é muito difícil, eu posso dar risada amanhã. Amanhã você pode falar assim, cara, se você me visse caindo da escada... Exato. Não, e eu já em casa, já bolando um monte de piada pra conversar com ele. Eu falei, gente, olha o que eu tô fazendo. Eu caí, quase morri ontem, tô pensando em piada pra contar. Aí eu falei, gente, meu Deus do céu. Então, mas é assim. É o lado leve. Exatamente. Né, da vida. É olhar pra tragédia, né? Para aquilo que é muito ruim e encontrar beleza, né? Em tudo. E é possível encontrar beleza em tudo. Mas a gente só acha o dia incrível se for um dia ensolarado. E a beleza também no dia que tá nublado, né? A beleza também na chuva. A beleza na neve. Então, assim, a beleza nas situações, dependendo de como eu vou olhar para isso, né? E a forma como eu olho depende do que eu estou sentindo. Então, é tão gostoso você rir, sabe? As pessoas não sabem sorrir, sabe? Não tem essa facilidade para rir. Eu gosto muito, e é uma coisa tão boa, parece que você tá... É um prazer, é como se fosse um prazer. Eu tenho uma amiga que eu não posso olhar pra ela, que eu vou citar o nome dela, que é a Mai. Eu olhar pra ela e eu tenho um acesso de riso, mas uma coisa assim... Às vezes a gente tá do nada, sem motivo, mas a gente dá risada. E eu acho que, e sempre quando a gente tá junto, a gente sente isso, entendeu? Uhum. E isso é muito bom, porque você, às vezes seu dia foi super estressante o dia inteiro, mas você conhece uma pessoa, ou até mesmo acabou de conhecer, ou já conhece a pessoa há muito tempo, e só o fato daquela pessoa rir pra você, já muda todo o seu dia. Pois é. Entendeu? Resolver os seus problemas rir? Não resolve todos, Não, mas não aquele resolve. momento me dá uma alegria. Mas naquele momento você esquece dos seus problemas, né? Você tá ali rindo, se divertindo, contando uma piada, rindo de si mesmo, né? Seu sono vai ser mais gostoso, né? A sua vida realmente, ela vai ser muito mais leve. O problema é que a gente carrega muitos fardos, e até os que não são meus. Eu quero carregar os fardos da minha casa, da minha família, os problemas de todo mundo, e a gente não vai conseguir. Eu sou muito desse, sabe? De tentar carregar o problema de todo mundo. E aí, tipo, pega um problema daqui, pega um problema dali. E na verdade, já fui muito. Agora eu já consigo meio que trabalhar. Mas já teve tempo assim, que a pessoa tá precisando de dinheiro, mas eu não tenho dinheiro, mas eu fico pensando que ela tá passando por necessidade. O que eu posso fazer? Às vezes corro atrás de um monte de coisa, mas fico muito chateado comigo mesmo por não poder ajudar. Mas assim, eu não posso ajudar. Então tá tudo bem. Exatamente. E assim, a pessoa, ela não sendo, não falando assim, tipo, uma maneira dura, mas ela tem que se virar também. Ela tem que correr atrás. Ela tem que dar os pulos dela, igual as pessoas falam. Porque tem os problemas que às vezes nós estamos causando, né? Nós estamos construindo alguns problemas. E às vezes o outro vai querer ajudar e paciência, né? É as consequências do que você está vivendo, das suas escolhas, né? Do que você escolheu viver até aqui. E às vezes eu escuto assim, mas eu não escolhi viver isso. Será que você não escolheu?
né? Eu estou num relacionamento abusivo. Ninguém quer estar num relacionamento abusivo e nem deve estar. Mas lá atrás teve escolhas que eu fiz, né? E que ninguém vai ser responsável por essa escolha, só eu mesma. Também tem a ver com toda a minha trajetória, também tem a ver com nossa trajetória, sabe? Que foram as marcas que a gente estava falando. Também tem, mas hoje, adulto, só eu posso ser responsável por isso, né? Eu não posso querer que o outro mude para que eu mude. Não, porque eu não posso mudar você, né? Eu só posso mudar o que eu sinto, o que eu vou fazer, as minhas decisões. E é nisso que a gente, às vezes, fica tão preso, porque eu estou esperando que o outro resolva, que o outro faça. Eu não vou conseguir resolver o seu problema, né? Essa questão de relacionamento envolve bastante isso, né? Que a pessoa, às vezes, não gosta mais da pessoa, mas ela quer fazer com que a pessoa goste dela. Uhum. E eu já tive relacionamentos que foi assim, por exemplo, eu queria agradar a pessoa, queria manter a pessoa na minha vida, e o jeito que eu queria era, tipo, presenteando, era proporcionando coisas que trazia a pessoa a ficar feliz. E aí, com o tempo pra cá, eu parei e pensei, falei, será que a pessoa gosta de mim ou gosta do que eu tô proporcionando pra ela? Uhum. Pois é. E aí, olha uma coisa importante que você falou. Eu fui uma pessoa muito dependente emocionalmente, desde criança, né? Então, a sua mente ficou muito boa nisso, sabe? Então, acaba sendo involuntário. Até você perceber quantas coisas já não aconteceram na sua vida, né? Até você perceber, nossa, eu tenho essa dependência das pessoas, eu quero agradar as pessoas, sabe? Eu quero fazer com que a pessoa goste de mim, eu quero que a pessoa se sinta feliz. Mas quantas coisas que tem dentro de mim que ninguém vai conseguir resolver, a não ser eu mesma. Então, por isso que não dá para eu querer carregar os fardos que não são nossos, né? E aí isso torna pesado, né? Nossa vida fica sem graça, fica pesada, né? Então, entender que tudo aquilo que a gente faz todos os dias, a gente fica muito bom, né, nisso. Né? Então, se eu sou uma pessoa ansiosa todos os dias, a minha mente está muito boa em ser ansiosa. E sair desse padrão é muito difícil, porque é um caminho já construído, né? Neural, enfim, que a minha mente está potente naquilo. Então, imagina mudar o caminho. Tem um prazo ali de programação para que aquilo se torne rotina na sua mente? Ou não? É muito relativo? É muito relativo. E aí depende do todo, que era o que a gente estava falando, né? É o conjunto de tudo. Você quer muito mudar isso. Você não dorme, sabe? A sua mente, ela não dá conta, sabe? Não, eu tô fazendo um outro caminho, mas eu tenho um sono péssimo de qualidade, assim. É parte desse processo, que vai dificultar o andamento desse processo. Pode até ser que você chegue, mas talvez ele vai demorar muito mais, né? Para acontecer. Então, tudo aquilo que você fizer todos os dias, você vai ser muito bom nisso. Se você entendeu, não, eu não quero mais ser essa pessoa emocionalmente dependente do outro, você precisa treinar sobre isso todos os dias. Até que você forme um outro caminho neural, né? E entender que aquilo, não, eu já consigo. Venci isso, né? Mas existe aquilo, existe o outro caminho feito lá atrás também, né? Que também tá lá, ele é muito forte. Então, voltar para ele é muito fácil. Então, a minha decisão, meu poder de decisão em manter esse caminho precisa estar muito firme. Então, isso é ser emocionalmente inteligente, sabe? Eu persistir, eu ter esse autocontrole. Não, eu não quero mais voltar para esse padrão que ele já existe, tá aqui. Eu quero ir para esse outro lugar. Só que voltar para cá é assim, né? É muito fácil, porque ele já existe, tá aqui construído. Eu sou muito assim, Samara, vou compartilhar com você. A gente tem um tempinho ainda, mas passar não tem problema, que eu tô com a Samara aqui hoje, então não tem problema. Eu, geralmente, quando eu vou fazer dieta, eu faço dieta assim, bonitinho. Renan come de manhã, come no intervalo da manhã, à tarde e tal, certinho. Só que aí, em algum momento dessa rotina, eu vou e deslizo. E aí, nesse deslize, eu já volto tudo que eu fazia antes. Pois é. Porque tem aquele padrão construído já, né? Eu tô acostumada a comer as bobeiras, né? Que me dá um prazer momentâneo. Só que aí esse prazer, ele é momentâneo mesmo, né? Daqui a pouco passa. E aí vem a frustração, vem a chateação, né? A gente se culpa, a gente se martiriza. Nossa, mas por quê? E aí, ao invés de eu encontrar essa automotivação para voltar para o caminho, você não vai conseguir mesmo, não. Aí um amigo convida para comer, né? Aí tem uma festa, aí tem não sei o quê. E geralmente, quando é festa... Quando é festa, assim, aí eu vou... Churrasco, então... Eu tenho uma amiga que um dia ela tava no churrasco, ela tava lá toda feliz. Não, eu vou comer, tô feliz, tá cheio de comida. Depois que terminou de comer, ela foi e ficou triste. Pensou, por que eu fiz isso?
porque é o nosso padrão, né, muito forte em nós, o padrão do nosso comportamento. Então, a disciplina, ela não é fácil. Ser disciplinada. Então tem uma forma para a gente ser disciplinada? Não. É decisão. É decidir. Porque por mais que você esteja na festa, ninguém coloca uma arma na sua cabeça para você comer a coxinha, para você comer, exatamente, né, o que tem lá. Ninguém te obriga a comer. A gente come porque a gente quer. Né? Então, é o poder da minha decisão. É o que eu quero. Por quê? Porque eu estou gerando uma motivação e um resultado a longo prazo. E a minha mente não quer isso. A minha mente quer um resultado para agora. Então, todo mundo passa por isso, né? Sobre o sono, sobre comer, sobre as emoções, o relacionamento com o outro. Então, eu quero um resultado para agora, momentâneo. E aí, essa satisfação que a gente tem com a disciplina, ela não é momentânea, ela leva tempo. Então, eu quero perder peso. Você perde peso porque você fez um dia de dieta? Não, né? Então, a sua mente, ela tá assim, já desesperada pelo poder de recompensa, que não vai acontecer amanhã. Exatamente, eu sou muito disso. Inclusive, eu tenho uma balança lá em casa que eu acho que eu vou jogar fora, porque todo dia eu começo a fazer dieta, já pego, subo na balança e assim, fisicamente eu sinto que eu emagreci, só que eu vou, peso, e aí eu me frustro e acabo voltando lá pro início. E aí fica nesse ciclo, nesse efeito sanfona. E aí é pra tudo, né? Pros relacionamentos. Pros relacionamentos, faculdade, às vezes trabalho, tudo. Tudo. A gente acaba fazendo isso pra tudo. Então, não tem uma fórmula. Como que eu venço a mim mesmo, né? Não tem. É decisão. Todos os dias. Se você quer ir treinar, você decide todos os dias ir treinar. Né? E aí, você que decide se você vai levantar da cama ou não. Eu quero dormir mais cedo. Então, quem decide isso é você. Né? Então, criar um hábito não é fácil, sabe? Às vezes essas fórmulas da internet, não, cria um novo hábito em 21 dias, né? Quem dera se fosse... Quem dera que fosse assim, meu Deus. Então, mas eu acho que eu nem chego em 21 dias, viu? Eu acho que antes eu já volto ali, porque o negócio é difícil. Mas é engraçado, assim, o quanto é realmente decidir isso todos os dias, né? O nosso corpo é muito inteligente. Então, por exemplo, eu passei a testar isso, né? E eu gosto de sentir realmente, viver, né? Aquilo que a gente está ensinando. Eu sempre tive muita dificuldade para acordar cedo. Sempre Sério? fui dorminhoca, assim, sabe? Aquela adolescente que dormia até meio-dia. Caramba, eu não consigo, Samara. Nossa, eu sempre fui. Eu amo dormir. Até hoje eu amo dormir. Mas eu sempre tive muita dificuldade. Eu falava assim, é meu sonho acordar cedo. Sem sofrer, essa foi sabe? Boa. Meu sonho é acordar cedo, mas sem sofrer. Porque acordar a gente acorda, né? Tem que trabalhar, tudo. Mas sem o sofrimento de ter que acordar cedo, né? E aí, desde que eu comecei a entender sobre isso, sobre o sono, a importância do sono, como que meu corpo processa tudo isso, né? O ciclo circadiano, como que acontece na minha vida, no meu corpo, eu nunca mais acordei com despertador. Caramba. Nunca mais eu acordei com despertador, sabe? Já tem mais ou menos 1 ano que eu, né, passei a entender sobre isso. E aí eu falei assim, gente, o quanto é poderoso o hábito, sabe? O quanto mudar a rotina, ela é poderosa. Porque imagina, eu nunca acordei 6 horas da manhã sem despertador. Nunca na vida, né? E hoje, naturalmente, eu acordo sem despertador. Caramba, então, tudo Samara. é construir realmente um hábito, é construir realmente uma rotina. Né? E a rotina, ela é importante para todo mundo, faz bem para todo mundo. A gente fica menos estressado, menos ansioso quando a gente tem uma rotina. Agora, se você tem, né, aquela vida agitada, tipo a minha. Que não tem hora... Mas eu tô aprendendo a controlar agora. Depois do susto de ontem, eu acho que eu vou dar uma desacelerada. Por quê, Renan? Agora você é muito jovem. Eu tenho 30 anos já, Samara. Acho que já tô na meia-idade de idoso. Mas é muito jovem. Agora, talvez, você não sinta tanto. Mas se projetar para o futuro vai fazer com que as suas decisões hoje sejam mais assertivas, né? Talvez vai ser a forma como muda um padrão. Eu não gosto de atividade física. Eu vou lá pensando assim, meu Deus, quando é que eu vou gostar disso? Quando é que esse lugar do prazer chega? Né? Porque até hoje não chegou. Mas entender que é mais do que só olhar no espelho e gostar, né? Porque a gente também quer isso. Eu também quero olhar no espelho e gostar, enfim, ficar feliz com isso. Mas entender que, não, eu estou construindo uma velhice. E eu preciso começar a construir agora.
né? Eu quero chegar lá nos 60 anos, 70 anos de idade, bem. Não sei como chegarei, mas eu estou construindo isso, sabe? E aí você precisa começar agora, né? Porque se eu pensar lá com 60 anos, vamos começar a construir, não dá mais tempo. Então, realmente projetar para amanhã, olha, eu quero me alimentar melhor porque eu tenho problemas de saúde com isso, porque eu preciso de maior motivação, disposição que eu não tenho, eu quero trabalhar melhor, a minha mente vai funcionar melhor, né? Então, se eu penso sobre isso, você vai ter um esforço a mais para dar conta da dieta, sabe? E o dia que escorregou, foi só um escorregou, lembra? Não é o todo, é só uma parte. É só uma parte. Né? É só uma parte do nosso escorregão. Não é tudo. Então, dá para voltar para o caminho e continuar. Entendi. Samara, muito obrigado pela conversa. É claro que ela vai voltar. A gente vai falar com as meninas já, as meninas da Exu Assessoria. Eu queria agradecer muito a Stephanie, a Mai, a Jéssica. Agradecer eu também. Com certeza. As meninas estão fazendo um trabalho incrível. E, Samara, gostaria de agradecer você também por estar disposta a vir aqui conversar com a gente vai convidar mais vezes. Foi um papo assim que se a gente ficasse aqui, a gente ficaria a tarde inteira conversando, ia ser assim, tipo, sensacional, mas a gente vai outras vezes, a gente vai marcar entrevistas, vamos conversar, porque assim, é um tema que realmente dá muito prazer em conversar e em vários momentos eu vi ali que eu preciso de ajuda. Ser ajustado, né? Em algum lugar. Exatamente. E se eu imagino o pessoal de casa assistindo como não deve estar também. Tá? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer em nome da Vida Mental por ter aceitado o nosso convite. O pessoal deixou assessoria também, a Jéssica, a Mai, Fanny. Entra aqui, pessoal, para dar um oi aqui para o pessoal aqui do podcast. Eu também quero agradecê-las, toda a dedicação delas. Não, já... Muito obrigada mais uma vez pelo convite, a dedicação das meninas que me deixaram calmas. Que eu também fiquei nervosa, né? A gente fica mais ansioso, nervoso, mas principalmente devolver ao Senhor toda a honra e toda a glória, né? Tudo acontece por causa dele, né? E é por causa dele que nós vivemos e existimos. Então, ao Senhor, toda a nossa gratidão, né? E toda a honra de poder estar aqui. Legal, obrigado, viu? Obrigado, meninas, por todo o trabalho aí que vocês estão. Fica aí que a gente vai encerrar com vocês aqui. Gente, muito obrigado por assistir o vídeo, tá? Se vocês quiserem mais informações, seguir o canal, já deixa o seu like aqui embaixo, segue, ativa o sininho para receber as notificações, porque senão o YouTube não entrega. Samara, quais são as suas redes sociais? Samara.regia. Samara.regia, meninas. Exu Assessoria. Stephanie Barbosa. Mai Barbosa. É isso aí, gente. Muito obrigado, pessoal. Até mais. E certeza que o desafio lá do podcast mais longo vai ser com a Samara. E se der certo, a gente traz todo mundo aqui, viu? Não vai deixar... É, isso mesmo. Tchau, gente. Tchau, obrigado. Gente, obrigada. Deus abençoe.